Agora, nós vamos aprender sobre isso. Vamos lá no livro de Efésios, no capítulo 6. Vamos ler o versículo 17. Efésios 6, 17. A palavra diz assim: usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, você já aprendeu algo aqui. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Eu vou pedir para a Babi colocar agora, a partir do versículo 11. Nós vamos até o 17 de novo. Até o 18, vai. Presta atenção. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, veste toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho. Até aí tá bom. Irmãos, presta bastante atenção. O que nós precisamos é não ficar desapercebidos. A espada do Espírito é a palavra de Deus que faz parte da armadura de Deus. Então, a espada faz parte da armadura de Deus. Essa espada te ajuda a vencer a batalha espiritual. Por isso, é muito, muito, muito importante conhecer a palavra de Deus. O diabo, ele não vai ficar com medo de você se você falar que você é membro da igreja. Ele não vai ficar com medo de você se você falar que você canta na igreja. Eu canto na igreja. O diabo fala, eu também canto. A igreja que o diabo está cantando dentro da igreja. Ele não vai ficar com medo de nada disso. Agora, quando você fala da espada do Espírito, da palavra de Deus, aí ele foge. Então tem muito cristão que não é revestido da armadura de Deus. Então ele não consegue enfrentar a batalha espiritual contra o diabo.
Porque a espada do Espírito, ela é eficaz para destruir os ataques do inimigo. A palavra de Deus, ela revela a verdade, ela liberta, ela te prepara e ela te fortalece. A palavra de Deus, ela revela. Então tem coisas na tua vida que acontece que Deus revela. E você tem que ter dois caminhos. Ou você aceita ou você foge do que Ele está falando para você. Mas toda vez que a gente foge da vontade de Deus na nossa vida, a gente quebra a cara, a gente sofre. Então a palavra de Deus, ela vem para nos ajudar a prosseguir, a nos dar força. E como eu devo usar essa espada do Espírito? A espada serve para matar o inimigo e para se defender de ataques. O cristão, ele não só se defende, ele ataca também. Como é que é isso? Como é que você ataca? Orando. Presta atenção, gente. O cristão tem que entender que ele tem que se defender também. Como é que você defende a tua casa, a tua família, os teus filhos? Oração. E a oração é baseada em quê? Na espada do Espírito, palavra de Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós, pela palavra de Deus. Porque o inimigo tem poder. Se alguém falar para você que o inimigo não tem poder, é mentira, ele tem poder. Só que ele não tem poder maior que o nosso Deus. Mas ele tem poder. Então, se você quiser lutar com ele cara a cara, sem o poder de Deus, você vai quebrar a cara. Você vai perder. Agora, com a palavra de Deus revestido, por isso que a Bíblia diz, revestivos da armadura de Deus. Vão perturbar você o dia inteiro. Lá no teu trabalho, na escola, no trânsito. Irmãos, o que mais tem é diabo por aí. O que mais tem é diabo. Agora, você tem que entender que você não vai sair do mundo enquanto Deus não quiser que você saia. Agora, você tem que ser alguém diferente. Eu estava lá em Dubai, lá no carro do chefão, lá do... E ele está no Ramadã. O que é o Ramadã? Irmãos, é uma vergonha para o crente. É uma vergonha. 1 mês de jejum. Jejum é do pôr do sol, do nascer do sol até o pôr do sol. Não come nada. Eles oram 5 vezes por dia. E aí a gente estava saindo da reunião, e ele tem aquele carro dele lá. Daqui a pouco entrou um cara na nossa frente, ele ia bater no carro, no outro cara. Rapaz, esse homem saiu do carro. Eu falei, pronto, agora estou lascado. Ele saiu do carro nervoso, foi lá e pegou o cara pelo pescoço, aquela roupa dele lá, tudo. E começaram a falar lá. Eu falei, pronto. Aí daqui a pouco volta ele. Como ele é um cara muito, já ligou direto para quem devia ligar lá, deu a placa do carro do cara e tal. Ele olhou para mim e falou assim, ô, Mr. Nelson, desculpa. Eu falei, eu sei que você está numa batalha espiritual. Toda vez que nós estamos numa batalha espiritual, o diabo se levanta. Ele olhou para mim. Você não está de jejum? Falou, estou. Então é a hora certinha para o diabo vir te perturbar. Chegamos lá no hotel, ele me abraçava. Aqui. Aí ele, você conhece a palavra? Você conhece? Conheço. Conheço um pouquinho. Aí, da mesma maneira nós. Toda vez que você vai buscar a palavra de Deus, que você vai buscar estar na presença de Deus, o inimigo se levanta para tentar tirar você da paz. O telefone toca. Liga a pessoa. O carro rala a roda. Você fica tudo para tirar a tua paz. A pessoa fala coisa. Então, quando você está na palavra de Deus, você começa a ter o quê? Uma revelação do céu. E você começa a se libertar do poder do inimigo. Segredo. Se liberte do poder do inimigo, porque o inimigo quer trazer você para o campo dele.
O inimigo quer trazer você para o campo dele. Ele não quer que você fique em outro campo. Quando ele tira a paz do teu coração, você vem para o campo dele. Quando você entra no campo dele, querido, ele faz o que quer. E aí, por que as pessoas estão na igreja, a igreja lotada de gente, um monte de gente, por que elas não conseguem ter paz? Um motivo simples. Romanos 10, 17. A palavra de Deus, a espada, ela te salva. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Se você não ouve a palavra de Deus, se você não ouve, você não se liberta. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, estou assistindo o culto, estou ouvindo. Lá na minha casa, no podcast, eu vou colocar um podcast, um negócio, falando da palavra de Deus, ouvindo. A fé vai aumentando. Agora, se você ouvir pagode, você vai aumentar na fé do pagode. Se você ouvir rock, eu não tenho nada contra a pessoa ouvir música, não é? Desde que eles tenham uma letra bonita, né? Já viu aquelas músicas italianas, bonitas? Aquelas músicas vagabundas. Agora, dispensa o teu tempo para a palavra de Deus. Aí você vai começar a falar, opa, você começa a ser liberto. Quando a gente é liberto, quando a gente entende a palavra de Deus, a verdade nos liberta de pecados, de culpa, de crenças erradas, mentiras destrutivas e desesperos. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Você conhece a verdade e você vive a verdade te liberta. E ela prepara você, a palavra de Deus nos ajuda a ficar prontos para enfrentar as lutas da vida e fazer a vontade de Deus. Então, você fala assim, puxa vida, eu estou com um problema com o meu casamento, na minha família, com meu filho, com a minha filha. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Sempre que Deus avisa, quando vai ter uma luta, uma dificuldade, a palavra diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para a realização de todas as boas ações. Se a pessoa se diz homem de Deus, mulher de Deus, e não faz boa ação, significa que ela não é de Deus. Pronto, está explicado. É simples. E a Bíblia diz, Babi, pode voltar no 16, por favor? Toda a escritura, toda a palavra, toda a espada é inspirada por Deus. Então essa palavra é inspirada por Deus. Ela não é inspirada pelo pastor Nelson, nem pelo pastor Álvaro, nem pelo pastor Zé Carlos, nem pelo pastor Lucas, nem pelo pastor Alu. Não, nós não inspiramos nada. É por Deus. Nossa missão é transmitir a inspiração de Deus. Ela é proveitosa. Então para que serve a palavra de Deus? Para ministrar a verdade. Estou aqui ministrando a verdade. Escola bíblica, o pastor Zé Carlos está lá, ministrando a verdade. Tudo que ele falar, você vai na Bíblia. Será que isso aí é de Deus? Todo lugar que você for, toda igreja que você for, todo homem que falar alguma coisa para você, você vai na palavra. Examine a escritura. É de Deus? Opa, glória. Glória. Para repreender o mal. Eu te repreendo em nome de Jesus. Não é no meu nome, nem no teu nome, em nome de Jesus. Repreende o mal. Você tem poder para repreender o mal. Pela palavra de Deus. Para corrigir os erros. A gente erra, a gente vem na palavra e vê, eu errei. Para ensinar a maneira certa de viver. Na palavra de Deus você descobre como você deve viver. Como você deve caminhar
os caminhos. E aí, 17. A fim de que todo homem de Deus, quando ele diz homem de Deus, homem e mulher de Deus, né? Aí você vai analisar. Tenha a capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Então você vai numa igreja, em qualquer lugar, ou em qualquer pessoa que diz que é missionário, que é o que está cheio de título aí. Você vai ver se a pessoa é pelas ações dele. Não é de falar. Tem muita gente que fala um monte de coisa. Mas é ação. Qual é a ação da pessoa? A ação mostra se ele vive a espada do Espírito. É a ação. É como você contratar alguém para trabalhar na tua empresa. O cara chega lá e fala, eu faço isso, faço aquilo, tal. Eu faço tudo. Aí você vai, então eu vou dar o teste para você fazer aqui. Não, teste não precisa. Você tem que saber fazer. Ação. Proteção. Quando enfrentamos tentações e ataques do inimigo, podemos usar a palavra de Deus para nos defendermos, escolhendo crer na verdade de Deus. Tiago 4, versículo 7. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. O que é sujeitar a Deus? É obedecer a Deus. É obedecer a Deus, sujeitar a Ele. Falar assim, Senhor, eu me sujeito. A minha vontade é fazer isso, mas eu vou me sujeitar ao Senhor e não vou fazer. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Por quê? Se você não resistir ao diabo, se você abraçar com ele, você está enrolado. Porque significa que você está sujeitando-se ao inimigo. A gente tem dois caminhos. É seguir o caminho de Deus ou seguir o caminho do diabo. Não tem outro caminho. Então, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Quando ele vê que você está resistindo pela palavra de Deus, ele foge de você. Ele não vai ficar perdendo tempo com você. Ele vai atrás de outro. Está claro isso? E tem correção. A palavra de Deus revela as coisas na nossa vida que precisam ser mudadas para vivermos mais de acordo com a vontade de Deus. Aqui é o difícil. Viver conforme a vontade de Deus. Pastor tem muito disso, né? As pessoas querem que o pastor, às vezes, mostre. Porque às vezes a pessoa ela não quer tomar a decisão. Mas aí ela fala assim, pastor Álvaro, me fala o que eu tenho que fazer. Aí você cai na besteira de falar alguma coisa. Aí a pessoa fala assim, culpa do pastor Álvaro, ele que falou. Transferência de responsabilidade. Sempre vai encontrar alguém para colocar a culpa. Não, isso aqui, Não, eu não errei. Quem errou foi o pastor. Ele que errou. Minha vida está lascada porque o pastor Zé Carlos falou e eu fui atrás das conversas dele. Gente, isso aqui é tudo hipotético, né? Na verdade, as pessoas querem transferir responsabilidade. A pastora Lu falou para mim. Não foi o que você falou? É. Então, transfere responsabilidade. Hebreus 4, 12 e 13. Pastor Nelson, então nem se fala, você não tem noção. Você não tem noção. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito. Ai, meu Deus. Juntas e medulas. E é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Ai, ai, ai.
Vou voltar no 12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Irmãos, presta atenção. A palavra de Deus, ela é viva. Ela não é um livro comum. Por quê? Eu posso ler um versículo na Bíblia e Deus me dá um entendimento. O Eric pode ler, de acordo com a situação da vida dele, Deus dá outro entendimento, mas dentro da palavra. A pastora Lu pode ler e ter um outro entendimento, mas desde que esteja dentro da palavra, porque Deus vai corrigindo a gente. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Então, presta atenção, imagina uma espada que ela corta de um lado, corta do outro, vai cortando tudo. A Bíblia diz que ela é capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito. Imagina você, Deus vem com a espada e divide a tua alma e o teu espírito, assim, ó. Juntas e medulas. A gente está com uma dorzinha no joelho, uma dorzinha ali. Imagina Jesus vem com a espada e corta junto e a medula. É dói, hein? Senhor da misericórdia. Olha, capaz de penetrar ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Você pode estar conversando com a pessoa. Estou até magrinho. Você pode estar conversando com a pessoa e a pessoa está te agradando. E falando, né? Nossa, irmã, você é maravilhosa, irmã. Você é sensacional, viu? Só que no coração dela, fala assim, eu não suporto essa mulher. Exemplo, né? Ai, pastor Nelson, o senhor é uma benção, pastor Nelson. Ai, como eu gosto desse cara. Está entendendo? Eu posso não ter essa percepção, mas Deus é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Às vezes você quer ajudar alguém e esse alguém quer que você se lasque. Esse alguém quer que você seja prejudicado. E você está lá todo inocente, querendo ajudar. Mas Deus, Ele conhece a intenção do coração. Você vai mostrar teu carro para a pessoa vai, carro lindo, né? Aí, aquele carro lá não presta. Vai mostrar tua casa para a pessoa, que linda a sua casa, aí sai falando mal. Deus conhece a intenção do coração, Ele vai lá no coração. Só que você está inocente, você não sabe de nada. Só que Deus vai cobrar do perturbado. E da perturbada. E de quem for o caso. Por quê? Porque Deus, Ele percebe os pensamentos e intenções do coração. Deus é Deus, igreja. E aí está o quê? Essa é a espada. Essa é a espada. Para usar a espada do Espírito é importante estudar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando a gente conhece a palavra de Deus, e quando a gente deixa que a palavra de Deus nos toque, nós descobrimos como usar a espada do Espírito. Você não precisa cortar a pessoa com a espada. O próprio Deus, Ele vem e opera. Na escola bíblica de terça-feira, nós aprendemos sobre o tinteiro. Deus marcou pessoas espiritualmente, Ele marcou. E Ele falou para o anjo, esses que estão marcados aí, você não toca. Mas o resto, bota para quebrar. Então, às vezes, a gente precisa entender isso, para viver uma vida de bênção na nossa vida. Você tem que entender que o poder de Deus é infinitamente maior do que você pode pensar e imaginar. Por isso que você tem que orar. Você tem que clamar. Você tem que buscar a face de Deus. Você tem que falar com o Pai. Porque quando Deus quer operar na tua vida, ninguém tem poder para paralisar o que Deus tem para você. Ninguém.
E quando você está com a palavra, então, com a espada, igreja, é vitória. Que o nome do Senhor Jesus, e que essa palavra entre no teu coração, você que está na internet, que essa palavra entre no teu coração, independente de como está a tua vida hoje, se você falar a partir de hoje, eu vou tomar posse dessa bênção na minha vida, dessa palavra de Deus, eu vou tomar posse dessa espada do Espírito na minha vida, a tua vida é transformada pelo poder do sangue, da sabedoria, do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus!